Bom dia, boa noite, boa tarde, você que acompanha a programação desse canal, trazendo aí a série de histórias, municípios do Ceará. Hoje é a edição de número 3, trazendo aí um pouco sobre a história de Juazeiro do Norte, que fica no sul do estado do Ceará, na região metropolitana do Cariri. Ocupa área de 249 quilômetros quadrados, com 271 mil habitantes, segundo o IBGE de 2018, o mais populoso do interior cearense e número 104 do Brasil. Temos aí os apelidos de Juazeiro do Norte, no caso, a terra do Padre Cícero. Juá, capital da fé. Foi fundado em 22 de julho de 1911. Tem 108 anos. Está a 491 quilômetros da capital alencarina. É um dos 3 maiores centros religiosos popular do Brasil, ao lado de Aparecida, São Paulo, e Nova Trento, em Santa Catarina. O toponônimo quer dizer árvore típica do semiárido. Zizipus, Juazeiro, palavra de origem híbrida, tupi e português. Juá ou uiá, no caso significa fruto de espinho. Antes era distrito de Crato. Se emancipou logo depois da vinda de Padre Cícero Romão Batista, após se fixar como capelão da localidade e com o milagre de Juazeiro, com a hóstia que se transformou em sangue na Beata Maria de Araújo. Ainda como vila, se chamava Tabuleiro Grande, quando o Padre Cícero foi rezar a Missa do Galo, e por lá se estabeleceu com a família em 1972, no caso, 1872, o Padre Cícero se estabeleceu em Juazeiro do Norte. Lá o pároco criou as casas de caridade, que eram dirigidas pelas beatas, onde levavam educação, saúde, auxílio religioso ao povo. No caso, abre aspas, cada casa uma oficina, cada oficina um oratório, fecha aspas. Uma dessas casas era comandada pelo beato José Lourenço. Quem já ouviu falar do beato José Lourenço? Ele é a versão do Ceará do beato Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro nasceu no Ceará, mas foi fazer a sua história lá em Canudos, na Bahia, né? Naquela comunidade alternativa, depois perseguida pelo Estado. E o Antônio Conselheiro criou lá uma comunidade social, no caso democrática, né? Socialismo, né? Comuna, né? Uma comuna onde todos dividiam entre si todos os pertences, o que colhiam, né? E o beato José Lourenço, com o apoio do Padre Cícero, montou o Caldeirão aí em Juazeiro do Norte, fazendo aí um grande trabalho junto às pessoas desabrigadas, sedentas de amor. Lá o pároco, né, criou essas casas de caridade. Uma comissão formada pelos médicos Marcos Rodrigues Madeira, Ildefonso Corrêa Lima e Joaquim II Chaves e vários padres da região, fez um estudo sobre o milagre da hóstia com sangue, abre aspas,
facto de origem da ordem dos observados não podem ser explicados pelo jogo natural dos agentes naturais, sendo forçoso aceitar a intervenção de um agente inteligente, oculto, que representa a causa, no caso, acredito ser Deus, fecha aspas. No caso aí, se referem ao milagre da hóstia que se transformou em sangue, segundo aí essa junta que foi lá, essa comissão que foi lá fazer essa em loco, fazer essa pesquisa. Só que depois veio uma segunda comissão formada pelos padres Alexandrino de Alencar e Manuel Cândido. Foi declarado pelo bispo Dom Joaquim que o fenômeno era uma farsa. Mandou enclausurar a beata Maria de Araújo num convento e suspendeu as ordens sacerdotais de Padre Cícero. No caso aí, Padre Cícero era essa figura mítica de Juazeiro do Norte, que muitos acham que foi charlatanismo, que foi uma técnica que ele usou para atrair pessoas para a região. Outros já acreditam que foi milagre o que aconteceu em Tabuleiro Grande, hoje Juazeiro do Norte. Foi com Padre Alencar Peixoto e José Marrocos, através do jornal O Rebate em 1909 e depois a greve geral, a passeata com 15 mil pessoas, que foi possível a emancipação de Juazeiro do Norte. No caso aí, essa terra de religiosidade. E temos aí, no caso, a sedição de Juazeiro, que é bastante conhecida, que aconteceu em 4 de outubro de 1911, quando houve o Pacto dos Coronéis, com Padre Cícero e 16 líderes políticos da região. Com o afastamento do governador Nogueira Scioli pelo presidente Hermes da Fonseca, o coronel Franco Rabelo virou interventor do Ceará. As eleições para vice-governador, Padre Cícero venceu. O Rabelo rompeu com o Partido Republicano Conservador e mandou um batalhão da PM prender Padre Cícero. No caso aí, foi aí que veio a intervenção do médico Floro Bartolomeu, reuniu jagunços e romeiros para proteger o padre. Em 9 dias, no caso aí, em 9 dias, estava erguido o Círculo da Mãe de Deus. O Círculo da Mãe de Deus, valado de 9 quilômetros de extensão, que cercaria por completo a cidade. Feito pelos romeiros, onde ergueram uma muralha de pedra na colina do Horto, enquanto a gente ouve aí o hino de Juazeiro do Norte. E aí a polícia militar, que na época representava o Estado, a força de Franco Rabelo, mas no caso a força opressora, foi surpreendida aí com os jagunços que protegiam Padre Cícero. A PM tentou invadir com um canhão, que falhou e foi tomado pelos romeiros armados de espingardas, facas, foice e fé. Rabelo foi deposto e Padre Cícero mostrou sua influência política. Depois houve aí um famoso caso chamado a Batalha Patriótica, criado em 1926 e 25 por Floro Bartolomeu, com apoio do governo federal
com o objetivo de combater a coluna Prestes. Lampião chegou a Juazeiro em 1926 com 49 homens para ajudar a batalha. No caso aí, o general das forças juazeirenses, o general Pedro de Albuquerque Uchoa, foi encarregado de conceder a patente de capitão a Lampião. Padre Cícero chegou a pedir ao rei do cangaço que abandonasse o crime. No caso, abre aspas, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais, fecha aspas. Mas foram, no caso, embora, sem serem anistiados e sem enfrentar a coluna Prestes. O que era a coluna Prestes, para não sabe? Coluna Prestes é a coluna do Luiz Carlos Prestes, uma coluna comunista, tentando espalhar o comunismo pelo país. Na verdade, era uma coluna tenentista, né? Lá em Juazeiro do Norte, a água é garantida em 97,6% das residências, com poços profundos do Parque Ecológico e pelo açude Padre Cícero e Manuel Balbino. Existem favelas no município, no caso aí, mais conhecidas como Boca das Cobras e Favela do Horto. São 21 vereadores na Câmara Municipal, existe a Justiça Federal, uma vara e um juizado especial, a Justiça Estadual com 5 varas e 2 juizados especiais, e a Justiça do Trabalho, 3 varas e Justiça Eleitoral com 2 varas. Existem bairros como João Cabral, com 17.859 pessoas, e a cidade universitária com 269 pessoas. Em Juazeiro tem terreno fértil e irrigação dos rios Carás e Rio Salgadinho. O setor têxtil tem dezenas de empresas neste ramo. O setor de folheados produz joias e semijoias exportadas e com trabalho de mão de obra carcerária. O artesanato é conhecido aí pelo arte do mestre Noza. Está sendo construída aí também a CEARTE, também da cidade do Cariri, aí, do estado, da região do Cariri. Na cultura, maior cidade em população envolvida em atividades culturais em todo o país, segundo pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. São 72 grupos de cultura popular, grupos de reizado, maneiro pau, malhação de Juda, com destaque para a literatura de cordel e a xilogravura. Na música tem Alcimar Monteiro, Luiz Fidelis e Santana. Aí Juazeiro do Norte se destacando em vários momentos aí, ouvindo aí o mestre Luiz Gonzaga e a sua música de Juazeiro. Na margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com a sua mão divina, era o morrer do Salvador, levou voltar para Petrolina. Jesus abençoou com a sua mão divina, era o morrer do Salvador, levou voltar para Petrolina. Luiz Gonzaga virou um mestre da música em todo o Nordeste. E Juazeiro do Norte, ele também passou muito em Juazeiro. Mas tem Juazeiro, aí ele tá cantando a música Juazeiro da Bahia, né? Mas ele passou muito por Juazeiro do Norte também, né? E lá em Juazeiro do Norte nós temos a religiosidade marcante. Milhões de rumeiros vão ao município orar e pagar promessa. Todos os museus de cunho religioso. Na coluna do Horto tem a estátua de 27 metros de Padre Cícero. E temos um personagem famoso, o Seu Lunga,
comerciante conhecido pelas anedotas e cordéis sobre o seu temperamento. Morreu em 2014, com 87 anos. Era aquele cara que não gostava de pergunta, digamos assim, entre aspas, idiota, né? Ele respondia na lata. O grande Seu Lunga. Lá em Juazeiro existem o Centro Cultural Banco do Nordeste, o Memorial do Padre Cícero, Museu Vivo do Padre Cícero, Museu Padre Cícero, Museu Monsenhor Murilo, Teatro Marquise Branca. Tem as trilhas de Pedra de Santo Sepulcro. E no futebol temos aí Casa, Guarani de Juazeiro, Juazeiro e Campo Grande. E temos o estádio Romeirão. E no futebol, a equipe do Juazeiro, do Icasa, quase sobe para a Série A. Quem não se lembra naquele ano ali, se eu não me engano, em 2013 ou foi 2014, o Icasa quase chega na Série A do futebol brasileiro. E a região do Juazeiro do Norte é rica aí pela religiosidade. Um município aí grande. Até se pensa em emancipar aquela região e tornar a região do Cariri como um estado, né? Emancipado do Ceará, né? Seria mais um estado para a região do Nordeste, né? Se pensa aí, é um estado realmente com autonomia própria, né? Mas que faz parte também da cultura cearense. E esse é o nosso podcast trazendo a história do Ceará, dos municípios cearenses. Eu sou o Carlos Emanuel e agradeço essa sua audiência e essa sua preferência para mim aqui no nosso podcast, na playlist Municípios do Ceará.